Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último encontro para discutir um pouquinho da biologia molecular do câncer. A ideia hoje é que a gente consiga aprofundar ao máximo a ação de alguns tipos de genes em algumas patologias específicas. Espero que vocês estejam compreendendo, espero que vocês estejam aproveitando ao máximo. Então, aprofundemos o estudo daqui a alguns segundinhos. Um abraço, tchau, tchau. Nossa discussão de hoje começa falando um pouco sobre metástase. Metástase é a capacidade de disseminação que um tumor tem. Lembra lá na nossa primeira aula? Nós definimos um câncer ou um tumor maligno a partir do momento em que ele ganha a capacidade de invasão de outros tecidos. Mas para invadir outros tecidos ele precisa vencer uma série de questões, uma série de problemas a princípio. Quais são esses problemas? Bom, primeiro que ele é uma célula que é especializada no tecido A. Toda vez que ele tenta sair desse tecido A, qualquer célula que sai desse tecido A e vá para um tecido B, ela é reconhecida pelo sistema imunológico como não pertencente àquele tecido. E ela tende a ser destruída. Então ele precisa, ter a capacidade de migração, a capacidade de migrar de um ponto para o outro, de cair no sistema circulatório. 2. A capacidade de ficar invisível, pelo menos durante um tempo, ao sistema imunológico, para que ele não seja destruído. E 3. A capacidade de invasão, a capacidade de penetração num tecido novo. Bom, se ele conseguir ter essas 3 características, se esse tripé for estabelecido, um câncer tem a capacidade de metastasiar, tem a capacidade de passar para um novo local. E aí você já começa a perceber que metástase não é algo simples, não é algo fácil. Na verdade, metástase acaba sendo algo muito raro. Entretanto, a gente sabe que muitas pessoas desenvolvem metástase. Por quê? Porque eu estou tempo suficiente para que esse processo aconteça. Quanto mais eu demoro a descobrir um câncer, mais chances ele tem de sofrer mutações que são aleatórias e de que alguma dessas mutações, algumas coleções de mutações, permitam com que ela consiga ter essas 3 características mínimas para conseguir sobreviver em um determinado novo tecido. Bom, sem dúvida, a capacidade de construir novos vasos é uma capacidade importante que esse tumor precisa apresentar. E aí, como é que ele vai fazer para desenvolver a capacidade de desenvolver novos tecidos, novos vasos? Então ele precisa ser estimulado. Então essa figura que eu estou colocando para vocês aqui, ela é muito importante para demonstrar isso. Então perceba que um tumor que está aqui representado por uma massa de células, ele vai ficar em hipóxia. Bom, o que é hipóxia? É a capacidade de... é quando o meio, na verdade, não tem oxigênio suficiente. E a gente sabe que uma célula cancerígena ela tem uma alta taxa de divisão celular. Então, por ter uma alta taxa de divisão celular, ela precisa consumir muitos recursos energéticos a princípio. Então, ela vai ter um metabolismo que necessita de oxigênio e que necessita, inicialmente, de um aporte grande de glicose. Para que ele consiga solucionar isso, é preciso, então, produzir novos vasos. Então, no momento em que aquele tumor encontra-se em hipóxia, ele começa a secretar HIF-1-alfa. O que é HIF-1-alfa? É o fator induzido por hipóxia. Então, esse fator induzido por hipóxia, ele vai ativar genes pró-angiogênicos. Esses genes pró-angiogênicos são conhecidos como VEGF, fator de crescimento endotelial e vascular. Então, no momento em que esse VEGF é estimulado, novos vasos começam a crescer e a envolver esse tumor. Só que o crescimento é muito rápido. O que faz com que, no momento em que os vasos cresçam, eles cresçam de forma não tão precisa, não tão bem construída. Alguns vasos terminam em fundos cegos, outros capilares são tão finos que não permitem sequer a passagem de vasos, de células sanguíneas. Outros são bem formados, o que acaba fazendo com que o tumor seja irrigado nas suas diferentes partes por quantidades de oxigênio diferentes.
Então isso, a princípio, parece ser uma coisa muito ruim, né? Uma não uniformidade. Mas, na verdade, para o próprio tumor e para os objetivos, entre aspas, desse tumor, é algo muito interessante. Simplesmente por quê? Porque ele passa a ter várias pequenas zonas de seleção. O que eu estou querendo dizer com isso? É que em algumas regiões ele vai ter mais oxigênio, então células mais acostumadas a viver nesse ambiente serão selecionadas. Em outras áreas ele terá células acostumadas a viver em ambientes anóxicos, então ele terá células selecionadas nesse lugar diferentes da primeira. E ele vai conseguir criar, então, diversos exércitos que vão ser lançados nos vasos sanguíneos com o objetivo de colonizar outros espaços, outros tecidos. E certamente, como ele tem a possibilidade de fazer seleção natural em grupos diferentes de células no próprio tumor, ele acaba acelerando o processo de surgimento dessas células com potencial metastático. Bom, vou deixar aqui no lado para vocês só um exemplo, que é na verdade um exemplo rápido de um tumor de pele. A gente está falando de um carcinoma aqui. Então, por exemplo, eu tenho ali o tumor começar a se desenvolver, ele produz HIF1-alfa, que vai levar à produção de VEGF, e eu tenho então o crescimento dos vasos nesse ponto. Então, nesse momento, as células deixam o tumor primário, caem no sistema circulatório e vão ganhar todo esse sistema circulatório achando um local de invasão. Nesse caso, o local de invasão é o fígado. No momento em que ele entra no fígado, ele começa a crescer e se desenvolver, e agora sim eu já tenho um tumor secundário, eu tenho origem a um processo metastático. Compreendido? Então, antes de falar dos genes, ou de mais genes, vamos dar uma olhada aqui em causas evitáveis do câncer. Será que é possível evitar? É claro que sim. Existem diversas causas possíveis que podem levar o indivíduo a desenvolver o câncer. A gente já falou aqui das causas físicas, por exemplo, radiação, seja radiação ultravioleta, essa radiação vinda do Sol, ou seja mesmo a exposição laboral, né, ou incidental ao raio-x. Bom, a gente já falou aqui de substâncias químicas capazes de levar ao desenvolvimento de tumor, e a gente falou aqui da aflatoxina, que ela é muito presente no Aspergillus flavus, que é o fungo que está disseminado em amendoim, nas plantações de amendoim. Falamos do cigarro. Bom, mas existem outras formas evitáveis. Por exemplo, quando se falam de vírus, existem alguns vírus que podem levar ao desenvolvimento de um tumor, que podem aumentar a probabilidade de um indivíduo desenvolver o tumor. E como é que funciona o mecanismo viral para isso? Será que ele gera mutação? O que ele faz para que a célula perca a sua capacidade de freio celular? Então vamos lá aprender um pouquinho sobre isso. Bom, deem uma olhada nessa tabela, é uma tabela pequena, só para mostrar alguns vírus e as suas associações para tipos diferentes de câncer. Então eu quero só marcar, por exemplo, aqui o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus que causa uma doença que é super conhecida por todos vocês, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, né? Então, o HIV ele é responsável, ou ele está associado a alguns tipos de câncer. Por exemplo, o sarcoma de Kaposi ou Kaposi e algumas leucemias. Então, ele predispõe ao desenvolvimento desse tipo de tumor. E quando eu falo, por exemplo, de papilomavírus humano ou do HPV, a gente está falando aqui, lembra lá, de alguns tipos de câncer, tal como o câncer de cervix uterina, o carcinoma benigno de cervix uterina. Enfim, nós temos aqui diversos tipos de vírus potenciais causadores de tumor. E como é que isso acontece? Isso acontece basicamente porque o vírus ele não vai atuar necessariamente no DNA. Então ele não vai gerar mutações no material genético. O que ele vai fazer é atuar na proteômica, ou melhor dizendo, ele vai atuar nas proteínas produzidas pelos genes. Então deixa eu exemplificar aqui para vocês. Dá uma olhada. Aqui eu estou marcando para vocês um processo normal, uma célula normalmente em repouso. Então o que acontece? Toda vez que, vocês já viram o P53, né? Toda vez que eu tenho uma ruptura no material genético ou um sinal de freio celular,
eu preciso de dano no material genético, né, que vai ser, tudo está ligado a dano ou modificação irreversível no DNA. Eu aciono o gene P53. Lembra lá, o gene P53 produz a proteína P53, que vai até o DNA para produzir a proteína P21 e bloquear ciclina CDK. Ciclina CDK são um complexo que vão permitir ou não a passagem do ciclo G1 para o S e do G2 para a divisão celular propriamente dita. Então, se você não lembra, retorna lá à aula 2, que isso está bem explicadinho lá. Então, beleza, pessoal. A P53 é um gene que produz uma proteína importante. E aí, o que acontece com esse vírus? No momento em que ele se acopla ao nosso material genético, ele passa a produzir uma proteína chamada de E6. Bom, a E6 tem uma função. Ela bloqueia a proteína P53. Então você não vai ver mutações que vão inibir o funcionamento do gene. O que você vai ver é a não expressão desse gene. Ou seja, a proteína P53 não consegue chegar ao DNA para produzir, ou para induzir, melhor dizendo, a proteína P21. Ok? Então isso pode acontecer com P53, isso pode acontecer com outro feito celular que a gente vai falar daqui a pouco, que é chamado RB. Então, normalmente a gente produz a proteína RB, essa proteína RB também funciona como freio celular. Bem, os vírus podem produzir uma outra proteína viral chamada de E7. A proteína E7, ela bloqueia o gene RB, fazendo com que a gente não tenha o freio celular funcionando também. Então, percebam que o vírus ou os vírus vão trabalhar de formas diferentes, mas bloqueando proteínas diferentes, mas basicamente eles trabalham na proteômica, eles trabalham nas proteínas das nossas células, impedindo com que elas deem a continuidade ao processo de freio celular quando necessário. E assim as células se dividem rapidamente e é tudo o que o vírus quer. Na verdade, ele quer ter mais células com o seu patrimônio genético. Então, de forma resumida, para compreender o câncer é preciso conhecer as mutações e alterações epigenéticas envolvidas. Identificar as células promotoras é fácil. Identificar o gene envolvido é algo muito difícil. Então, o que a gente precisa compreender é que existem diversos genes. E existem muitas mutações, na verdade a maioria das mutações são não relacionadas a câncer. A cooperação existe cooperação entre genes, o que torna a tarefa dos biólogos moleculares, dos geneticistas, muito complexa para que a gente consiga apontar exatamente os genes importantes para que um câncer se desenvolva. E quais são os genes específicos para cada tipo diferente de câncer. Bom, é difícil, mas não é impossível. O trabalho tem sido feito, a gente já conhece muitos genes, muitos mecanismos que são necessários para desestabilizar uma célula que o câncer, obviamente, precisa vencer. Mas é realmente um processo bem complexo que a gente está descortinando, a gente está tirando um pouco do véu e a gente está aprendendo um pouquinho, e é um pouco disso que a gente está tentando conversar aqui e passar para vocês. Então vamos conhecer um pouquinho mais dos genes e como é que é a ação desses genes sobre as nossas células e quais são as doenças envolvidas com ela. Vamos lá. Os genes críticos para o câncer podem ser divididos em dois tipos: genes de atividade aumentada e genes que, quando sua atividade está reduzida, o câncer se desenvolve. Nos genes, quando a atividade está aumentada e eu vejo o câncer se desenvolvendo, eu conheço alguns genes chamados de proto-oncogenes ou oncogenes, certo? E no caso dos genes de atividade reduzida, são genes que são conhecidos como genes supressores de tumor. Bom, nós já falamos um pouquinho sobre genes de atividade aumentada e genes de atividade reduzida. Lembra lá comigo, que gene pode se encaixar no grupo de genes que, quando sua atividade está reduzida, ele desenvolve o câncer? Bom, se você lembrou do P53, é exatamente o que você deveria fazer. E quando eu falo do gene de atividade aumentada, eu posso lembrar lá do BCL2, tá lembrado? No caso, então, da apoptose. Então, nós temos aqui dois genes, um em cada grupo. Uma coisa que é importante para vocês é discutir um pouquinho da dominância
e da recessividade sobre esses dois grupos de genes. Genes de hiperatividade são genes dominantes, ou seja, basta uma mutação em um dos alelos que ele já passa a desenvolver essa hiperatividade. Genes de hipoatividade, ou melhor, de atividade reduzida, são genes recessivos. Então eu preciso de dupla dose de mudança para que o meu freio celular deixe de funcionar. Então é muito mais provável que uma pessoa, não estou dizendo que é a única forma, mas é muito mais provável que uma pessoa perca o seu freio celular recebendo de um de seus pais um alelo já modificado, um alelo já mutado. Bom, o gene RAS é um gene importante para a nossa discussão nesse momento, e o gene RAS ele é um gene de hiperatividade, ou seja, basta um alelo mutado que ele já inicia o seu processo de produção diferenciada, né? Ele já começa a acelerar o seu processo. O gene RAS, você vai conhecer uma versão dele chamada de KRAS, que é uma versão muito importante, inclusive quando se discute câncer de cólon, certo? Vamos deixar o câncer de cólon para daqui a pouco, vamos entender o que é esse gene RAS e como é que ele funciona normalmente. O gene RAS produz a proteína RAS, que fica no interior da membrana, e ela ajuda a amplificar os sinais percebidos pelas proteínas que percebem fatores extrínsecos à célula. Então, toda vez que esse fator extrínseco, um fator de crescimento, por exemplo, ele é percebido por uma proteína, uma glicoproteína de membrana, ela manda um sinal e a proteína RAS amplifica esse sinal, mostrando para a célula que é chegada a hora da divisão celular. Bom, uma mutação no gene RAS pode levar a uma hiperamplificação desse sinal, ou pode fazer com que essa proteína, mesmo não sendo estimulada por fatores externos, mande sinal para o núcleo para que a célula passe a efetuar divisões celulares consecutivas. Então ele vai promover crescimento, promover desenvolvimento, promover divisão celular, normalmente. Bom, como disse para vocês, ele é um gene de hiperatividade, portanto, ele tem uma herança dominante. Bom, pessoal, um outro gene que é importante que na nossa discussão agora, só para fazer o contraponto, é o gene RB. Esse nome RB vem de um tumor que é conhecido pelos oftalmologistas como retinoblastoma, um tumor super raro, um tumor que tem uma incidência muito pequena na população. Mas por que estudar o gene RB, então, se a gente está falando de um tumor raro de incidência pequena, de incidência baixa na população? Por um simples motivo, porque a gente descobriu que o gene RB está envolvido em um número grande de casos de câncer, não só no retinoblastoma. E esse RB, ou melhor, esse gene RB, ele é um gene envolvido como freio celular importante, auxiliando o P53. Então, perceba que quando se fala de gene RB, a gente está falando de um gene de hipoatividade, melhor dizendo, um freio celular que é, então, de herança recessiva. O gene RB ele vai funcionar também impedindo com que o ciclo celular passe de G1 para S e de G2 para a divisão celular. Bom, essa figura que eu estou mostrando para vocês fica clara, ela tem relação com o gene RB, mas ela pode ser entendida para qualquer tipo de gene que tem a mesma função de hipoatividade, certo? Então a gente está falando aqui do cromossomo 23, que é onde eu encontro o gene RB. Então, a primeira figura mostra indivíduos normais, saudáveis, e por algum acaso uma mutação aconteceu nesse indivíduo aqui, que tem um X em um dos seus cromossomos, e uma das cópias do gene RB ficou inativada. Beleza. Ele desenvolve a patologia, ou melhor, o gene RB para de ser funcional? Não. Lembrando, ele precisa ter os dois alelos mutados, ou os dois alelos inativados. Bom, num caso aqui de receber já de forma hereditária um dos alelos já alterados. Então, isso aqui é o retinoblastoma hereditário, tá certo? Então, você tem aqui todos os filhos dessa primeira célula, já tendo, todos os filhotes, na verdade, todas as células filhas, né, já tendo o alelo mutado, e uma delas, por acaso, recebe apenas uma mutação.
Bom, se recebe uma mutação e já tem uma, para então o funcionamento do GNRB e a gente leva a uma proliferação excessiva de células. Se eu estiver falando do retinoblastoma, eu levo ao desenvolvimento do mesmo. E para ser de caso não hereditário, você perceba que os dois eventos são necessários na mesma célula, o que torna o processo mais difícil de acontecer. Então eu tenho aqui o exemplo em que foi necessário numa geração de células aparecer uma mutação e na próxima geração aparecer a mesma mutação no alelo oposto a ele. Aí se desenvolve a doença. Por isso a gente tem o resultado dessa doença não hereditária acontecendo em 1 a cada 30 mil pessoas. Então é realmente raro. Mas quando eu falo de GNRB, eu preciso pensar que as diferentes células do meu corpo usam o mesmo mecanismo de freio celular. E aí, caso esse freio celular esteja inativado, seja por herança, seja por questões hereditárias, e aí depois uma mutação acontecendo, ou seja também por questões não hereditárias. Mas aí envolve um jogo de sorte ou azar, um azar muito maior de 2 mutações no mesmo loco gênico. Fácil de entender? Bom, vou usar o GNRB para continuar a minha explicação e mostrar como é que é um pouco mais complexo do que isso que eu estou falando para vocês. Não é necessário que haja apenas mutações no alelo para que ele pare de funcionar. Lembra lá? Nós falamos de epigenética, que é um processo em que o meu gene ou o meu alelo deixa de funcionar por questões não mutacionais. Não há mutação alguma no segmento de DNA, mas existem produtos químicos que podem se fixar nesse material genético, impedindo, por exemplo, a sua leitura. Eu estou falando aqui de um processo de metilação. Então, radicais metil vão se prender a citosinas e vão criar como se fosse uma capa sobre aquele alelo, aquele gene, impedindo a sua leitura. Então, veja as combinações possíveis. Olha só, eu posso ter uma mutação mais uma mutação no mesmo loco gênico gerando câncer. Eu posso ter uma mutação e uma modificação epigenética. O mesmo câncer se desenvolve. Eu posso ter uma modificação epigenética e uma mutação. Está lá o câncer. Ou eu posso ter mutação alguma. Eu posso deixar de ter mutações e eu tenho 2 alterações epigenéticas, uma em cada alelo. E aí o que eu encontro? Eu encontro a mutação acontecendo. Então perceba que não só o rastreio às mutações é importante. É importante que eu consiga também entender um pouco sobre as modificações epigenéticas. Bom, é muito mais simples, ou melhor, muito menos difícil fazer o rastreio dos genes do que achar os alelos, dos genes mutados, do que achar os alelos com alteração epigenética. Então toda a nossa discussão ela se galga nas mutações. Mas é importante que você saiba que os fatores externos epigenéticos são de grandiosa importância para que todo o processo de freio celular possa acontecer ou não. Bom, voltando ao GNRB, fica faltando falar que ele é muito encontrado. Alterações dele são muito importantes em genes em câncer de pulmão, de bexiga e de mama. Bom, vamos a um câncer específico para a nossa discussão. Vamos ao câncer coloretal. Bem, de uma forma geral, o câncer coloretal se origina do epitélio que reveste o cólon e o reto. Existem mais de 50 mil mortes por ano, 10% de todas as mortes por câncer, por isso é importante discuti-lo. 90% ocorre após os 55 anos, então é uma doença que costuma aparecer em indivíduos a partir da 5ª década. Não que não aconteça antes, mas a maior prevalência está ali. E existe a colonoscopia de rastreio, que ela evidencia pequenos tumores benignos ou adenomas do epitélio intestinal na forma de pólipo. Então eu posso perceber o início desse processo quando eu encontro pólipos ali. E esses pólipos podem ser retirados ou no momento da colonoscopia ou através de um procedimento cirúrgico posterior. Bom, a discussão de câncer coloretal ela vai se dar nos encontros com os seus tutores, nas situações de problema. Não é o meu objetivo aqui aprofundar câncer coloretal com vocês, mas sim apresentar quais são os genes e como é que esses genes funcionam no desenvolvimento dessa doença. Então vamos. Bom, existem alguns genes envolvidos no desenvolvimento do câncer coloretal, eu estou listando eles aqui para você. E aí o que é importante para a gente é frisar em 3 tipos de genes. O Carras, o APC
e o P53. São os 3 principais tipos de mutações que vão estar envolvidas no câncer coloretal e que, descobrindo elas, a gente vai ter alguma noção de como é que está a progressão desse tumor. Bom, o gene Carras a gente já conversou, um gene envolvido no processo de divisão celular, é um gene que estimula a divisão celular, portanto um gene com característica dominante. O P53 nós já conversamos também, ele é um freio celular, é um gene que está envolvido no processo de parada da divisão celular, no momento em que se descobre alguma alteração no DNA, ele é um gene de característica recessiva. Bom, está faltando falar do nosso segundo, que é o APC, nosso terceiro, desculpa, que é o APC. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, o gene APC, ele leva a modificações interessantes. Ele é um gene que está envolvido na polipose adenomatosa familiar. Então você está vendo aqui 2 figuras do intestino, onde você consegue encontrar um intestino saudável na letra A e um intestino repleto de pólipos na letra B, certo? Então ele está envolvido no processo de divisão celular. Toda vez que eu encontro a inativação ou deleção do gene APC, eu vou ter uma série de modificações, mas modificações que estão diretamente relacionadas a essa divisão. Uma que eu quero deixar marcada para vocês aqui, e eu apresento 3, 4 para vocês. Uma que eu quero deixar marcada para vocês é a mudança no processo de divisão celular. Então ela vai atuar na produção das fibras de Aster. Lembra lá da divisão celular e da meiose? Quando o material genético, quando os cromossomos se encontram na placa equatorial e eles são separados pelos centríolos, ou através dos centríolos eles são separados, as cromátides irmãs são separadas. Então exatamente nesse processo eu preciso que essa divisão ocorra de forma correta, porque senão eu vou ter quantidades cromossômicas diferentes em cada uma das células filhas que vão surgir. O gene APC está envolvido nesse processo de divisão correta, nesse processo de divisão celular, nesse processo mitótico correto. Então é importante que ele esteja bem. Então, se o gene APC não estiver legal, as divisões celulares vão estar equivocadas e a gente vai ter um processo anômalo privilegiando surgimento de mutações por translocação em maior frequência. E aí, quando a gente começa a falar de câncer coloretal, né, para conhecer melhor os genes, a gente percebe que o gene APC é um dos primeiros a serem modificados. Ele vai gerar, então, esse descontrole na divisão celular, basicamente na disjunção das cromátides irmãs, dificultando a divisão mitótica, gerando mutações por translocação, ou favorecendo mutações por translocação, o que de alguma forma vai desregular também o processo de controle do Carras. O Carras seria o segundo gene importante mutado. Então, descobrir Carras significa dizer que o APC já aconteceu e que provavelmente eu estou com esses ciclos de divisão mais acelerados. E aí isso vai certamente aumentar a frequência de divisão. Aumentando a frequência de divisão, eu aumento a probabilidade de novas mutações acontecerem, novos erros acontecerem. Haja visto que o APC já está modificado. Bom, mutações inúmeras vão acontecer até que P53 encontra-se inativo. Bom, quando o P53 encontrar-se inativo, significa que todos os mecanismos, ou um mecanismo importante de freio celular, já não existe mais. E se ele não existe, eu tenho certamente a dificuldade de bloquear essa célula, ou esse grupo de células, e aí eu passo a desenvolver um tumor. Então veja só que existe uma sequenciazinha bem interessante, que eu começo com o APC, passo para o Carras, então eu começo fazendo com que exista erros na divisão celular. Bom, depois eu passo para que esses erros sejam replicados da forma mais rápida possível, até que eu paro de bloquear os erros, e aí o tumor já tá bem estabelecido, certo? Então, ao fazer uma biópsia, a gente pode estadiar, não, mas a gente pode observar a evolução desse tumor através desses genes. Bom, eu vou trazer para a nossa discussão mais um tumor que é importante, mais um câncer que é importante e que eu tenho certeza que vocês já discutiram em algum momento do curso de vocês até agora, que é o câncer de mama. Bom, existem 2 genes envolvidos com câncer de mama, que eu sei que vocês conhecem, ou primariamente envolvidos, que é o BRCA1 e o BRCA2. Bom, o BRCA1 e o BRCA2
eles são genes muito importantes porque eles conseguem me informar a possibilidade alta de um indivíduo que tenha esse gene alterado de desenvolver o referido câncer. Mas perceba que pessoas que possuem BRCA1 alterado, BRCA1, lembrando, ele está no cromossomo 17. Mulheres, a gente está usando aqui o exemplo das mulheres, né? Câncer de mama, mas você sabe que ele também está ligado a outros cânceres, inclusive envolvendo o homem. Bom, quando se fala em câncer de mama em mulher, a gente percebe que as mulheres que têm BRCA1 têm cerca de 50% de chance de desenvolver o tumor. E mulheres que têm BRCA2 têm cerca de 33%, uma dizima periódica, né? 33,33% de chance de desenvolver esse tumor. Então, os genes BRCA1 e BRCA2 são genes importantes, mas eu estou trazendo esses dados para que você pense em uma coisa junto comigo. Ter um gene não necessariamente indica que ter um gene alterado não me diz que necessariamente eu vá desenvolver um câncer. Bom, porque existe uma questão chamada de penetrância. Penetrância pode ser entendida pela razão que eu vou colocar aqui para vocês. Ela pode ser entendida por o número de indivíduos que possuem um gene determinado em relação ao número de indivíduos que apresentam o fenótipo relacionado a esse gene. Então, ter o gene A não necessariamente está relacionado, em 100% dos casos, em desenvolver o fenótipo A. Algumas pessoas podem ter o gene e não desenvolver. No caso do BRCA1, você viu que 50% apenas dos indivíduos que têm o gene vão desenvolver câncer de mama. Então é importante que a gente entenda isso, porque possuir o gene não significa possuir a chaga de ter a doença. A gente não trabalha de forma preditiva dessa forma. A gente trabalha de forma a entender que aumenta-se a probabilidade da doença aparecer. Então a genética ela não é um ponto final, ela é um auxílio para se entender a evolução dessa doença. Então indivíduos que têm BRCA1 certamente vão se submeter a rastreios mais periódicos para ver se o tumor vai ou não vai desenvolver. Se desenvolver, algumas pessoas chegam a fazer uma mastectomia radical profilática, para evitar então o desenvolvimento do tumor, haja visto que tenha descoberto esse gene. E aí eu trago o exemplo da Angelina Jolie, que é um caso exatamente nessa direção. Bom, e para finalizar a nossa conversa, eu vou trazer aqui uma imagem que é muito importante, muito ilustrativa sobre a dificuldade de se trabalhar com biologia molecular e câncer. Dá uma olhada nela. Então você está vendo aqui múltiplas e múltiplas vias possíveis dentro de uma célula que vão regular a mudança na expressão gênica, a mudança na morte celular e a proliferação celular. Você perceba, por favor, que existem relações com uma setinha que são relações de interação de estímulo, existem traços que terminam numa barrinha chamada de interações inibidoras, e existem múltiplas interações e combinações entre genes. Então você percebe aqui, consegue perceber o RAS, o MYC, é possível perceber o BCL2, genes que nós conversamos, que é o P53, o P21. Existem muitos genes, e esses genes são conhecidos, essas vias são as vias conhecidas. O nosso trabalho agora é tentar conhecer as outras vias importantes, certo? É um trabalho lento, é um trabalho gradual, mas é um trabalho necessário. Com o passar dos anos, a gente tem conseguido descobertas muito importantes que estão deixando a palavra câncer cada vez mais suavizada. A gente consegue hoje já perceber, por exemplo, uma técnica que é uma técnica interessante, que ela está ainda em fase de teste. É uma técnica chamada de ctDNA, que ela se utiliza basicamente do rastreio de microfragmentos de DNA liberados pelas células kamikazes, as células que foram destruídas no início do desenvolvimento do tumor. Quando elas explodem, esses microfragmentos são liberados na corrente sanguínea, e a gente descobriu isso. E aí, através de um exame de sangue, eu consigo perceber esses microfragmentos. Através de uma técnica de amplificação em laboratório, eu consigo amplificar a ponto de conseguir ler
qual gene alterado está acontecendo. E aí eu faço a correlação gene, câncer, que provavelmente pode estar envolvido com ele, e aí eu já vou fazer o rastreio antes mesmo de qualquer sintomatologia aparecer. Então o ctDNA é um tipo de DNA que eu procuro através dessa técnica. É uma técnica que está em processo de discussão, está em alta nos grandes congressos de genética e de câncer, então que vale a pena marcar ele no seu ouvido, que mais à frente a gente vai conseguir descobrir e vai poder utilizar ele de uma forma um pouco mais efetiva. Bom, existem vários tratamentos e várias abordagens, mas que ficam para um próximo momento do estudo de vocês, certo? Um grande abraço, foi um prazer estar aqui virtualmente falando com todos e todas. A gente se encontra virtualmente ou não, eu espero que ou não seja real daqui a pouquinho. Um bom percurso aí no curso de vocês, e na próxima semana teremos a nossa avaliação, muito importante. Ela acontecerá no ambiente virtual de vocês, no Google Classroom, e que é importante que vocês realizem essa avaliação no período estabelecido pela coordenação, certo? Um grande abraço, até a próxima, estou aqui disponível para dúvidas, tchau, tchau.